Aí o teu cliente foi lá e fez uma SCP, beleza, e você deve estar se perguntando agora, cara, como é que eu vou contabilizar esse negócio? Fica comigo. A SCP, Sociedade em Conta de Participação, é uma sociedade bem diferentona, afinal de contas é uma sociedade não personificada, mas que para fins tributários ela se equipara a uma pessoa jurídica como qualquer outra. Ou seja, ela não responde pelos próprios atos, falando do ponto de vista civil, mas tributariamente você tem que segregar, apurar resultados separados, você tem que apurar os impostos separados. E a contabilidade, como é que fica no meio dessa história? Vamos lá. A contabilidade ela vai ter que ter um livro separado. Então, você vai ter um livro diário do sócio ostensivo da empresa que cuida da SCP e você vai ter um outro livro da SCP. Caio, mas quem faz os livros? É o sócio ostensivo. Então, é como se o sócio ostensivo assumisse a responsabilidade de fazer uma segunda contabilidade. Ele vai ter uma contabilidade em que ele coloca as coisas só dele, só o sócio ostensivo ali, contabiliza ali as coisas dele, faz o livro, faz esse CD dele, faz balanço, DR, aquela coisa toda. E ele vai ter um outro livro, né? Ah, Caio, eu faço só esse CD, então vai ter um livro G do sócio ostensivo, e você vai ter um outro livro G, um outro livro separado, um arquivo separado, com uma transmissão separada, com as coisas da SCP. E aí as coisas da SCP vão ter lá suas contabilizações também, seu plano de contas, balanço, DR, nota explicativa, mesma coisa, como se fosse uma empresa qualquer, beleza? Só que é uma SCP. A grande questão é que os documentos da SCP estão no nome do sócio ostensivo. Então eu preciso ter um bom controle disso. E esse controle nasce num cliente organizado. Então o empresário precisa ter essa organização, principalmente na sua área financeira, contas a pagar, contas a receber. Se o empresário não tem essa condição, o contador pode oferecer um serviço, por exemplo, de BPO financeiro, ou de consultoria, ou de treinamento da equipe do cliente. São possibilidades aí para que a coisa funcione direito, mas o fato que a contabilidade ela tem que ter essa informação separada. De um lado, os documentos que são das operações próprias, específicas, privativas do sócio ostensivo, e de outro lado, os documentos que, apesar de também estarem no nome do sócio ostensivo, esses documentos serão de operações da SCP. Um livro de um lado, outro livro do outro, os dois livros transmitidos. Caio, eu faço esse CD. Beleza, você vai fazer dois arquivos que vão estar no nome do ostensivo, no CNPJ do ostensivo, entregues com certificado dos responsáveis, tá ali, só que num dos livros você vai indicar que é o livro da SCP, no outro livro você vai indicar que é do sócio ostensivo, beleza? Não tem erro nenhum. A grande questão aqui para você ter uma boa contabilidade de SCP é você ter a organização dos documentos, você ter isso muito claro, essa segregação, essa separação das coisas. Aliás, se você gosta de saber sobre SCP, tem um monte de vídeo por aqui. Então, ó, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber de tudo isso. Parte contábil, societária, tributária, a operação, o dia a dia, uma coisa na prática mesmo para a gente falar do que acontece de verdade, tá certo? Inclusive, uma dúvida que eu recebo bastante na contabilidade de SCP é se pode fazer como se fosse matriz e filial. Se você prestou atenção na explicação até aqui, você já sacou. Não dá, porque numa filial você vai fazer ou um livro só, ou livros separados numa contabilidade descentralizada, só que um livro de matriz, outro livro de filial. E não é o caso, né? SCP são livros independentes com a identificação de SCP, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.